Boa tarde, estamos começando uma entrevista com o senador Omar Aziz, pré-candidato do PSD a governador. Obrigado, senador, por comparecer aqui ao nosso estúdio e conceder essa entrevista para a gente. A gente espera que você acompanhe e participe também desse bate-papo com o senador. Senador, a sua candidatura foi lançada 2 semanas atrás, né? O senhor, em 2017, apoiou a candidatura do governador Amazonino Mendes e tinha ali um acordo para ele lhe apoiar em 2018, ou não houve esse acordo? Primeiro, boa tarde, Valmir, boa tarde às pessoas que estão nos vendo, assistindo e participando dessa entrevista. Não, nunca houve um acordo com o amazonino de forma nenhuma. Não tinha acordo nenhum. Eu sempre deixei muito claro no processo eleitoral e logo depois da eleição, antes dele tomar posse, eu dei uma entrevista para um jornal de grande circulação na cidade de Manaus. Isso, eu não tenho participação nenhuma no governo, não vou indicar ninguém. Os acertos que o amazonino é por ele, e os erros também serão de responsabilidade dele. Mas entre acertos e erros, eu acho que houve um descaminho muito grande, principalmente na segurança pública do estado do Amazonas. Pois é, eu queria... O que lhe fez, naquele momento, apoiar a candidatura dele? Porque o senhor tinha ali a chance de apoiar a candidatura do Davi Almeida e se recusou a ceder o partido para ele, né? O que fez o senhor apoiar o Amazonino e não o Davi, que queria ser candidato naquele período? Veja bem, a proposta do Amazonino era arrumar a casa. Era deixar a economia nos eixos, era que voltasse a funcionar aquilo que não estava funcionando. E ao longo do tempo a gente viu que era politiqueira a política. Era nomeação de cargos de pessoas que sem capacidade nenhuma de exercer cargo de secretaria, nomeadas porque são presidentes de partidos políticos. Aquilo que ele pregava, que ele começou pregando, não, meu governo, ninguém político, não sei o quê, tudo no inverso, né? Começou a cooptar políticos, cooptar partidos políticos, esquecendo a coisa mais simples, que era organizar. E com a economia do Estado aumentando a arrecadação. Não foi falta de recursos, né? Houve um aumento, você sabe que esse primeiro semestre, a arrecadação do Estado ela foi bem além. Só que agora no segundo semestre não se prepararam, houve uma queda de arrecadação e o Estado vai ter dificuldades até o final do ano, pela forma como está sendo conduzido o Estado. Então, veja bem, você apoia uma pessoa, mas não quer dizer que você vai depois, ele fala uma coisa e faz outra. Eu disse isso no dia que eu lancei minha candidatura. As pessoas podem me criticar, não gostar de mim, achar muitos defeitos, que todos nós temos defeitos, temos virtudes. As pessoas podem dizer, o Omar tem envolvimento até hoje não provado em absolutamente nada. A pessoa pode não gostar de mim, mas uma coisa ninguém fala nesse estado. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Eu sou uma pessoa que o que eu prometi em 2010 como candidato ao governo, se você for analisar tudo aquilo que eu prometi, eu cumpri tudo. Então eu queria que fosse cumprida a pauta que foi discutida. E por que o Amazonino naquele momento? Pela experiência. Se o Estado vinha numa situação difícil, você não vai colocar um carro que está com problema com um mecânico inexperiente. Você vai procurar um mecânico experiente, você vai procurar informações. Quem é uma pessoa que conhece para resolver esse assunto? Se você tem um problema elétrico em casa, você não traz qualquer pessoa para mexer. Você vai trazer uma pessoa experiente. Então nós pensávamos em colocar, só que houve um descaminho, um descontrole geral, uma politicagem que no discurso a prática era uma e hoje está acontecendo totalmente diferente. É essa a grande questão. E uma coisa que nos assusta muito, deve assustar você e qualquer pessoa que está nos ouvindo nesse momento, que isso aí não sou eu que estou dizendo, é nós que estamos vivendo. Problema de segurança pública no estado do Amazonas e principalmente na cidade. Se perdeu o controle. E não basta você fazer denúncias, não basta você dizer tem problema. É importante nesse momento traçar caminhos para sair desse caos que está a segurança pública, a falta de autoridade da segurança pública. E é essa a minha proposta. Por que eu posso falar isso
Porque eu fui secretário de Segurança, fui o único governador na história do Amazonas que criou um programa chamado Ronda nos Bairros, que diminuiu assustadoramente, para o bem da população, o número de homicídios, o número de furtos, o número de qualquer tipo de coisa ruim que podia acontecer para a população. O senhor reeditaria o Ronda no Bairro hoje para combater a violência? Hoje, de uma forma muito mais abrangente. Hoje seria o Ronda total. O que seria? Por isso que eu digo, não adianta você esbravejar e ficar esbravejando, falando os problemas, tem problema, porque a segurança não funciona, porque não sei o que e tal. Você tem que trazer soluções. E essas soluções, elas têm que vir de uma pessoa que tem experiência na área, que conhece a área, sem necessitar você gastar dinheiro para trazer gente de outros países. Isso aí é um absurdo. É um desrespeito total à inteligência dos policiais, dos bons policiais que nós temos aqui. É uma falta de respeito à inteligência dos bons profissionais dessa área que nós temos aqui, que são muitos. Que foram eles, inclusive, que criaram junto comigo o Ronda no Bairro. Eu prometi em 2010 na campanha e depois nós colocamos em prática sem trazer ninguém de fora. O Ronda não funcionou? Mesmo não gostando de mim, as pessoas admitem que funcionou. Então, como seria o Ronda total hoje? Você teria que fazer um trabalho que não dá só para ser o Estado, é a sociedade toda envolvida. O que está acontecendo hoje, Valmir? É uma coisa muito séria que está acontecendo nos bairros de Manaus. Você sabe que saiu mais de 1.200 presidiários com tornozeleiras, né? Para haver um controle, e esse controle não está havendo. Primeiro que não está funcionando isso é muito sério. Segundo, crianças, jovens, adolescentes nos bairros estão colocando relógio no tornozelo, ou colocando uma tornozeleira para se mostrar que são também de gangues. Você perdeu o controle, o Estado perdeu o controle, o Estado perdeu a autoridade. Eu vou te fazer uma pergunta assim. As facções, inclusive, estão colocando o nome nas paredes, nos muros, né, em determinadas áreas da cidade para marcar território. Nós estamos sitiados. Veja bem, a gente vai para um bairro hoje e as pessoas... a gente pode discutir qualquer assunto, só não vamos falar sobre segurança porque nós estamos sendo vigiados. Veja bem, as pessoas estão sitiadas. E não é a pessoa que mora num bairro, não, é qualquer lugar da cidade, seja pobre, seja rico, está sitiado nesse momento. O jovem estudante está sitiado. A pessoa entra no ônibus, de 10 pessoas que eu pergunto no bairro, 9 dizem que já teve o celular furtado. Veja bem, que já botaram uma arma na cabeça dele para roubar o celular. Outra coisa, você vê a falta de autoridade tão grande, de comando que nós temos na segurança pública hoje, isso é um momento para o governador assumir essa responsabilidade. Eu, se eleito for, a partir do dia 1º de janeiro, eu me torno governador e o secretário de segurança nos 2 anos seguintes, até a gente colocar o Estado no eixo. Não dá para você se esconder nesse momento. Eu te pergunto uma coisa aqui, vou perguntar para as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Você sabe o nome do secretário de segurança? Não, é sério. Não, eu sei, é Enésio. Sim, veja bem, você... Antigamente você sabia... Mas não, veja não bem, é um nome comum, a população não sabe. Não conhece. Né? Não conhece. Não é pelo nome comum. Antigamente o cara perguntava, quem é o secretário? É o Omar. Uhum. Né? E eu falo isso com orgulho. Como também, quem é o secretário? Klinger Costa. Você não sabe quem é o secretário de segurança. Eu assisti o outro dia, abismado, uma entrevista de um policial dizendo, não, isso é natural, 14 mortes no final de semana, isso é natural. 14 assassinatos é natural, não é natural não. Não é natural nenhum assassinato, imagine 14. Chegamos agora, mês de julho, 112 assassinatos. Só no mês de julho. Só no mês de julho. E hoje o secretário de segurança disse que está tudo sob controle. Não está. Ele sabe que não está. Esse é o governo. E o secretário de segurança, ele não fala por ele fala pelo governo. Né? A sociedade amazonense sabe que não está. E nós estamos falando da capital. É porque você não tem noção como está o interior do Amazonas. Agora, o interior do Amazonas tem 4 policiais militares, veja bem, 4 policiais para tomar conta de uma cidade e das comunidades. Sem estrutura nenhuma.
Antigamente você tinha o Ronda do Bairro, você tinha a cada 3 km² da cidade de Manaus, tinha uma viatura e 2 motos. 24 horas e as pessoas sabendo o número do telefone daquela viatura. E existia a presença do Estado. O que não tem hoje nos bairros e no interior do Amazonas é a presença do Estado. Tiraram a presença do Estado. O Estado não está mais lá. No meu governo, pode ter certeza que o Estado vai estar presente. Nós vamos fazer um enfrentamento, não é um enfrentamento só repressivo, não. Agora, o grande problema hoje, e que está causando essas mortes, segundo as informações que a gente tem da própria Secretaria de Segurança, é o tráfico de drogas, né? Como é que se combate, senador? Porque o combate ao tráfico de drogas vem sendo feito desde muito tempo, né? Passou pelo seu governo também, mas ele só faz aumentar, né? Aumentou-se o número de prisões. No meu governo se reduziu. Aumenta-se o número de prisões e cada vez aumenta mais o tráfico, né? Veja, o poder do tráfico. Vamos lá. Quando você ocupa só repressivamente, você vai prender muito e vai prender mal. Tá certo? Eu não conheço traficante, chefe de organização que virou avô. Nenhum vira avô. Ou vai preso, ou morre. Por quê? Porque o tempo de vida deles é curta. Isso se recicla com uma facilidade muito grande, coisa que a polícia não faz, a reciclagem, né? A gente está correndo atrás o tempo todo. É tipo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ele fica ali rodando em torno. A polícia hoje, infelizmente, e não é culpa da polícia, é falta de autoridade, é falta de comando, é falta de uma série de coisas que não precisa de nenhum técnico especialista de fora do Brasil para saber o que está acontecendo. Vamos lá, nós temos umas fronteiras em que entra o tráfico de droga com uma facilidade muito grande. Nos bairros de Manaus está sendo ocupado. Por que está sendo ocupado? Porque o Estado não ocupa. Como é que nós temos que ocupar esses espaços, Valmir? É governo federal, governo estadual e prefeitura. As prefeituras, do modo geral, também no interior. Você entra na área e lá você estabelece um programa social de atividade econômica e, principalmente, tirar esse jovem que está sendo recrutado hoje, ou nós recrutamos o jovem para o bem, para dentro de uma escola de tempo integral, para uma área de ação social, para uma escola técnica para ele se formar em alguma coisa, ou quem vai recrutar aquele jovem é o tráfico. Ou recruta por medo, que o garoto vem, ou vai por necessidade. O medo, quem pode tirar o medo dessa sociedade é uma polícia armada, uma polícia eficaz. Ela tira o medo da sociedade. Agora, e a oportunidade de geração de renda para essas pessoas é uma ação conjunta. Então, quando eu digo Ronda Total, nós vamos abranger muito mais. O nome do programa é Ronda Total e nós temos isso já, essa proposta já elaborada. É a presença nossa em toda a cidade de Manaus, em todo o estado do Amazonas, com geograficamente e com inteligência, saber quem é quem. Hoje, por exemplo, não tem 100 câmeras funcionando na cidade de Manaus. Nós temos que ter, no mínimo, 10 mil câmeras. Eu vou fazer uma parceria. Se você tem uma câmera aqui fora do teu escritório, o Estado tem como fazer uma parceria com você e a gente colocar dentro do CIOPS, que foi uma obra construída por mim, esse centro de inteligência aí, que dá para você captar a cidade toda, você tem como controlar a cidade toda. A tecnologia é importante. Nós tínhamos tecnologia embarcada dentro das viaturas do Ronda do Bairro, acabaram com isso. Nós tínhamos a presença física da polícia nos bairros, acabaram com isso. Então nós temos que dobrar o número de policiais militares, nós temos que dobrar o número de policiais civis. As delegacias, elas fecham à noite como se fosse uma repartição pública, Valmir. Isso é brincadeira, veja bem, aquilo não é funcionamento da delegacia, de 8 a meio-dia, de 2 às 6. De noite, no momento que a sociedade mais precisa de segurança, no momento em que acontece a maioria das coisas erradas numa cidade, as delegacias estão fechadas. Agora, essa coisa do fechamento das delegacias ocorreu logo depois do seu governo, né? Com o governador José Mello
fechou as delegacias à noite e também acabou com o programa Ronda no Bairro. Sim, mas aí, por exemplo, você não dá, se você perde a solução de continuidade, vai acontecer o que está acontecendo hoje. Eu queria voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho de política, né? Vamos. O senhor apoiou a candidatura do José Mello Sim, em 2014, apoiei, né? Sim. O senhor se arrepende de ter... Não foi só eu que apoiei, não. Muita gente Sim, que se acha novo apoiou também. Peraí. Sim. Tá certo? Não foi só eu, não. E a população votou nele. Agora, eu não coloquei uma pessoa que não tinha uma experiência, tinha uma experiência longa. O Mello era uma pessoa conhecida já na política amazonense. Não foi uma pessoa que saiu do meu colete. Olha, eu quero fulano. Eu nunca fiz isso. Eu sempre tive a responsabilidade. Agora, os atos cometidos por mim são de responsabilidade minha, os atos cometidos por você são de responsabilidade suas. Sim. Não, eu não estou tentando lhe responsabilizar. Não, o senhor se arrependia de ter apoiado o Mello. Não. Veja bem, não é questão de arrependimento. Eu acho que isso é um processo político. A gente, se você trouxer qualquer pessoa para conversar aqui, sempre esteve num grupo ou outro. Isso é um ciclo, né? E quem colocou o Mello na política não foi o Omar, foi o amazonino. Ele serviu outros governos, foi meu vice-governador, eu saí do governo e ele foi candidato ao governo. Tem uma outra questão, uma ex-secretária de infraestrutura, Valdívia Alencar, foi presa recentemente, né, numa operação da polícia, do Ministério Público Estadual. Polícia Civil. E Polícia Civil. Isso. E lá descobriu-se que ela tinha uma série de imóveis que era incompatível com a renda dela, né? E que esse dinheiro possivelmente saiu da Secretaria de Infraestrutura. Possivelmente, pois é. Agora, não disseram quem que deu esse dinheiro para ela, tá certo? Também é uma coisa, porque a Valdívia é uma mulher que trabalhou bem no meu governo. E eu posso te dizer uma coisa, eu fico triste com algumas coisas porque faz parte da vida. Mas eu espero que a Valdívia possa explicar tudo isso que ela está sendo acusada, e eu tenho certeza absoluta que no momento certo vai ser esclarecido. Se ela for responsável pelo que estão dizendo que ela vai ter que pagar pelo que ela fez. Se ela não for responsável, ela vai ser absolvida. Como é que funciona essa questão no governo? Por exemplo, no seu governo, como é que funcionava? O senhor tinha algum controle sobre as secretarias? Sabia que, por exemplo, um contrato que foi assinado, ele poderia estar... É impossível o governador, por isso que um novo modelo de gestão que nós temos que fazer é o secretário não ser o super dono da pasta. As coisas andam do que ele quer e as coisas não vão andar do jeito que ele quer. O secretário, ele tem autonomia e tem responsabilidade. Tanto é que as contas do governador, elas são julgadas pelo Tribunal de Contas separadamente. Cada secretário ou responsável por algum órgão onde tem recursos, eles têm autoridade para mexer com aqueles recursos. E respondem como ordenador. E responde como gestor daquela pasta. De despesa. Isso, são ordenadores de despesa. É isso que é a realidade. Então, mas o que acontece? Hoje, se a gente não modernizar a máquina, se você não tiver uma fiscalização maior, muitas coisas que acontecem o governador não tem conhecimento. Isso pode ter certeza de uma coisa. E não é impossível você pegar um contrato de 600 páginas que você assina e ler todo esse contrato. Você tem uma procuradoria para ler, você tem uma casa civil para ler e chega com você e diz, governador, o contrato está perfeito. Eu fui assinar um contrato com o Banco Interamericano, tinha 2.500 páginas. Tinha lá a AGU, representando o governo federal, tinha a Procuradoria Geral do Estado, tinha Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Passaram quase um mês para, ainda assim, alguns pontos teve que ser discutido novamente para que você pudesse assinar o contrato. Então, muitas coisas que acontecem não é tirando a responsabilidade, não é tirando a minha responsabilidade, mas tem coisas que é impossível você saber. Eu custo a crer que alguém vai saber de algumas coisas que acontecem hoje, né? O senhor
foi citado pelo Gilberto de Deus, que levou ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal, uma série de documentos e lhe acusa de participar disso, de ter superfaturado o contrato, ter pago obras que não foram realizadas no interior do Estado. Como é que o senhor... Está aqui na Justiça, estava lá na Justiça no Supremo. Tranquilo, isso aí é tranquilo. Ele fez uma série de acusações, ele se encontrou num hotel, no Meliá, em Brasília, com 2 parlamentares, deputados estaduais, levados para lá gravaram ele. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e muita coisa para ser esclarecida. Ele não surgiu do nada, tá certo? Ele saiu falando de todas as obras. Ele não denunciou, ele não chegou e disse essa obra aqui, não. Todas as obras que o Estado tinha, ele saiu falando, né? Era amigo do Melo, não era meu amigo. Eu não conhecia. Uma vez que ele foi no meu gabinete em Brasília para tratar, quando ele era da Secretaria de Habitação, para tratar sobre casas, Minha Casa Minha Vida, que ele tinha interesse de fazer. O recebi bem, como recebo qualquer secretário, seja do Estado, dos municípios, né? Mas não tenho relação e isso está muito tranquilo. É uma coisa muito... depois tentou ser candidato a prefeito em Quari, parece, mas é que eu não estou aqui para falar de Gilberto, nós temos coisas mais sérias para tratar. Isso. Não, eu só queria esclarecer essas questões que, antes de o senhor... Não, você não está esclarecendo, você está trazendo para cá. Esclarecimento é o seguinte, o Gilberto ele fez, como qualquer, eu posso fazer várias acusações irresponsáveis, se joga no ar essas acusações, não cabe à pessoa que está te acusando provar que você... é responsável, não, ela vai lá e encaminha um monte de documentos para o Ministério Público Estadual, porque ele foi no Ministério Público Estadual, Federal, na Polícia Federal, na Polícia Civil, ficou trancado numa sala na Assembleia Legislativa, vai falar ou não vai, queria falar no plenário. Se você quer fazer uma acusação séria, você não precisa fazer pirotecnia. Quando as pessoas começam a fazer pirotecnia achando que, olha, porque eu já vi outras pessoas fazerem isso aqui. Eu me lembro de uma vez o Fernando Bonfim, não sei se você lembra. Lembra? Lembro. Que gravou o Amazonino, gravou outras pessoas e fez aquela pirotecnia toda. Uma pessoa que é séria, que quer fazer uma coisa com seriedade, não se utiliza desses meios. Se você realmente tem espírito público, se você realmente quer as coisas corretas, quer ser esclarecida, você não precisa ir para a Assembleia, para o plenário da Assembleia para falar, sabe? Vir para cá, o Amazonas Atual da entrevista, ir para não sei aonde. Aí você começa a desconfiar, tem alguma coisa errada. Tá certo? Aí depois começa a se vitimizar. Olha, estou sendo ameaçado e tal. Ninguém ameaça nada. Aí diz que vendeu não sei o que e tal. Isso é fácil. Você, aqui no Amazonas ou em qualquer lugar do Brasil, as pessoas falam muito. Falam de você, falam de mim, falam da minha família, falam da tua família. O vizinho fala de ti, o teu amigo vai jantar na tua casa, sai da tua casa falando mal da tua comida. É normal. Mas quando é alguma coisa séria, a pessoa não faz esse tipo de... Isso é pirotecnia, tá certo? Não, e que se dá guarida, né? O que me estranha é porque tem coisas realmente, e eu acho que tem que ser apurado. Veja bem, eu não estou aqui, apurem. Mas vamos apurar com uma certa responsabilidade. Caso seja provado ao contrário, essa pessoa também não pode ficar impune. Tá certo? Porque ela coloca na lama o teu nome, ela joga várias farpas para você e depois acha que vai receber os aplausos da sociedade. Você tá me entendendo? Não é assim. Tem que ter uma responsabilidade em relação. Eu sempre digo, olha, as acusações que são feitas contra mim, eu estou sendo investigado há anos. Até hoje, goste ou não goste de mim, não acharam absolutamente nada. Eu não fui condenado em absolutamente nada. Até hoje, a inquérito, nem o processo, né, não foi instaurado o processo Então, há um inquérito que você é ouvido, que você se explica, que é coisa natural do processo. Agora, qual é o homem público nesse país que não tem acusações? Aquela história da ponte foi... O inquérito foi arquivado. Veja bem, aí, olha só, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigaram 3 anos.
A Polícia Federal pede para arquivar a Polícia Federal. Eu não estou dizendo um órgão de dentro da minha... Não, estou falando a Polícia Federal, que é o órgão que investiga as pessoas. Pede o arquivamento por falta de provas. O senhor foi ouvido pela Polícia Federal? Sim, fui. Nesse caso eu fui. Como fui no caso da Arena. Eu fui ouvido. E é certo, o inquérito tem que ser ouvido. Você tem que ser, se você está sendo acusado, você precisa ser ouvido. O processo da Maus Caminhos ainda não está... Nunca fui ouvido sobre isso. O senhor não... Nunca fui chamado em instância nenhuma para ser ouvido. Aquela senhora Gene fez uma delação premiada. A delação que ela fez contra mim foi arquivada porque ela falou, mas não provou absolutamente nada. Quer dizer, ela ouvia dizer. Tanto é que em alguns vídeos eu ouvi dizer, ela nunca disse. Não é verdade que ela ouvia dizer. Ouvi dizer, eu ouço toda hora as pessoas falarem alguma coisa. Você está me entendendo? Agora, ela diz, num dos vídeos, ela diz que o Mohamed dizia, antes de fechar um contrato, antes de trazer o Instituto Novos Caminhos para o Amazonas, dizia que ia conseguir o contrato porque ele conhecia o senhor e o senhor ia facilitar. Vamos lá. Eu fui governador durante 4 anos. Esses contratos que vocês estão acusando aí, eu não era mais nem governador. Por que quando eu fui governador ele não estava lá trabalhando comigo? Não, o contrato do Instituto Novos Caminhos foi feito ainda na sua gestão. Não. O Instituto não. Ele tinha um contrato de R$700 mil por ano. Por ano. Era um contrato pequeno. Por ano. Não era 700 milhões, não. Era 700 mil reais por ano. O Mohamed dizia para todo mundo que era meu primo. É ou não é verdade? O senhor o conhecia? Não, conhecia. Mas meu primo? Não, nunca foi meu primo, não é parentesco. Pega o parentesco dele e pega o meu parentesco. Pega o nome do pai, da mãe dele, pega o nome do meu pai e da minha mãe, que você vai ver que não tem absolutamente nada de parentesco com ele. Absolutamente nada. Tranquilidade total. Eu lhe asseguro uma coisa, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E o que se falou na cidade, que você ouviu, todo dia era uma história nova. Né? Primo do Omar, primo... Nunca foi. Não é. E aí é o seguinte, vamos lá. Quando a Gene falou, olha, o Omar, não sei, ouvi dizer e tal, todo mundo noticiou. Mas quando foi arquivado, ninguém noticiou. Tá certo? Ninguém disse, olha, ela mentiu, porque ela falou, né? Aí ninguém falou nada. Fica a verdade que interessa para as pessoas. E a verdade que interessa para as pessoas nem sempre é a realidade. A verdade verdadeira é que tem que ser colocada. Você está entendendo? Porque quem sofre com isso é quem é acusado. Olha, eu sou um homem que quem me conhece sabe que eu nunca mudei meu estilo de vida. Eu sempre fui uma pessoa simples. Eu não sou uma pessoa que esbanja qualquer coisa. Eu sempre fui um homem simples. Eu sou um cara que gosta de carnaval, como gosto de boi, como gosto de escola de samba, como gosto de futebol. Você me ver numa arquibancada assistindo o jogo do Nacional é a coisa mais natural do mundo. Então, sou uma pessoa muito caseira, não sou de estar na rua. E isso é bom para mim. Não há uma exposição de absolutamente nada que possa comprometer. Então, em relação a essas acusações, eu posso dizer o seguinte, eu durmo tranquilo, tá certo? Eu não tenho preocupação porque realmente eu nada temo. O senhor dizia antes, né, do processo eleitoral e até em anos passados que o senhor só seria candidato se tudo tivesse esclarecido. E está esclarecido tudo para mim. Está tudo sendo esclarecido. Não, se eu tivesse uma acusação, no mínimo eu já teria sido condenado em alguma instância ou já estaria preso, como tem outras pessoas que já foram condenadas e estão presas. Tem alguns condenados que não foram presos e tem outros que já foram condenados. Mas como é que você pode ser condenado se não tem nenhum processo condenatório ainda, nem em andamento? O que existe é um inquérito de investigação. Você não pode pagar por uma coisa que você não cometeu. Mudando de assunto, senador. Não, mas esse é um assunto que também não me convém discutir. Sim, claro. Tá certo?
Porque se eu não me defender, se eu não falar a verdade para as pessoas na oportunidade que eu estou tendo aqui, a verdade é aquela que interessa para os meus adversários, que interessa para os meus críticos, você está me entendendo? O que não dá para esconder é que, como governador, eu tive um governo transparente, um governo que atuou bastante, que trabalhou bastante, que fez muito. Um governo que, quando eu fui candidato, eu me comprometi a fazer casas e fiz 30 mil casas nessa cidade. Um governo que eu me comprometi a ajudar as mães que tinham filhos dependentes de droga e criei uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Um governo que eu prometi construir um hospital da Zona Norte e está lá o hospital da Zona Norte construído. Um governo que vacinou todas as crianças de HPV. Eu fui o primeiro governador na história do Brasil a vacinar todas as crianças com a vacina do HPV. Um governo que prometeu duplicar, mais do que duplicou, inclusive, as escolas de tempo integral, tanto na capital como no interior. Um governo que tratou as pessoas com o respeito necessário, principalmente os deficientes físicos, que eu criei um programa que eu ajudava as pessoas e as famílias adequando essas casas para pessoas deficientes físicos. Então, foi um governo que se fez de promessa e se cumpriu. E esse governo é que eu tenho orgulho de colocar hoje, porque tentam de uma forma, né, não muito saudável se apagar aquilo que eu construí, aquilo que eu produzi, com essas mentiras, com essas formas de querer me agredir. Tem duas obras que o senhor iniciou e que uma está parada e a outra não foi concluída até hoje. A que não foi concluída é a duplicação da M070. E ficou o dinheiro em casa, 220 milhões. E a outra é o campus da UEA, a cidade universitária, que está parada. Infelizmente está parada por quê? O senhor pretende retomar essas obras? A cidade universitária não foi feito um projeto porque era um orgulho meu, não. Lá é projetado que 2.000 jovens vão morar lá, pessoas oriundas do interior, para estudar ali, se formar e voltar para o interior. O projeto não é um projeto, é um projeto de desenvolvimento. E aí que está a maldade. Outro dia eu vi o reitor da universidade, que muito me espanta, porque se ele é reitor hoje eleito, deve a mim, porque fui eu que criei a eleição, dizendo que não participou da discussão. Ele mente. Está lá assinado as audiências públicas que nós fizemos, ele participou das audiências públicas. E se ele é reitor hoje, foi porque foi eleito por mim. Aliás, ele vai ter que prestar conta de muita coisa ali na UEA. Porque o que tem de recurso a UEA hoje, você está me entendendo? Eu fiz o plano de casas e carreiras dos professores, dos servidores da UEA. Agora, que ganham até mais do que o FAM. O Estado teria como bancar essa estrutura toda da cidade universitária? Com certeza, porque você tem vários prédios alugados, você tem a Faculdade de Medicina num lugar, você tem a Faculdade de Engenharia em outro, você tem vários prédios alugados. Você está fazendo uma coisa que foi feita com o campus universitário. O campus universitário foi construído em 30 anos. Quando eu fui estudar, a UFAM, quando eu estudei na UFAM, na década de 80, eu estudei no campus velho, não existia o campus novo ainda, o campus novo estava em construção. Esse projeto é da década de 70, do arquiteto amazonense, Arlindo Porto. Arlindo Porto não, oh meu Deus, tem projetos de arquitetura que ganhou prêmios mundiais, tinha aqui o Palhoça, aqui perto, vem aqui na... É Severiano Mário Porto. Projeto dele. Pergunta quantos anos demorou a UFAM para ser construída. Agora mesmo, o hospital Getúlio Vargas. Quantos anos nós estamos construindo o Getúlio Vargas, aportando recursos todo ano e tal. Até o ministro da Educação veio aqui agora. Então, não é um campus daquele porte. Não é para essa geração só, é para futuras gerações do amazonense. Lá você teria um centro de estudos da Amazônia. Veja bem, não é uma visão imediatista, vou te dar agora um motor de polpa para te me dar um voto. Não era isso. Não era isso. Isso era para ser aplaudido e para ser respeitado pelos jovens que querem perspectiva. Mas não é cômodo para eles. Tanto é que não funcionou. Vamos lá.
Se criou uma universidade em Itacoatiara, um curso de florestal. Não funcionou, os professores tinham que sair daqui 400 quilômetros para ir dar aula lá. Nós temos que ter um centro para estudar a Amazônia. A UEA, ela não pode estar baseada nos cursos que tem, várias faculdades, direito, engenharia, não, nós temos que pensar mais alto. Essa universidade, não pode, você pega uma universidade, por exemplo, a Universidade do Porto, tem quantos anos? 200 e poucos anos. Estava falando das adequações da universidade. A Universidade do Porto, que é uma das universidades mais respeitadas do mundo, tem 200 anos. A UEA tem 15, né? Não, a UEA tem que... tem 2002, 2001, 2002, 16 anos, 15 anos, é isso aí. Mas ela deu um upgrade depois da criação de novos cursos. Primeiro ela iniciou bem... quando ela teve o curso de medicina, ela dá um upgrade bom, né? Então, hoje você precisa ter um centro de estudo. E o Estado, tá certo? Pelo que a UEA arrecada, dá dinheiro suficiente. Não estão fazendo porque não querem. Aliás, não estão fazendo nem os núcleos da UEA no interior. Núcleos. Tá? No interior estão parados. Tem um núcleo da UEA parado. Eu fiz 7 núcleos no interior. Se você for visitar as obras, você vai dizer, olha, aqui no município de Pixuna, tem um núcleo da UEA que é o orgulho da cidade de Pixuna. Porque a UEA não é de propriedade do reitor, ele é de propriedade do Estado do Amazonas, do povo amazonense. Agora, na época que foi anunciada a construção da cidade universitária, a intenção do governo, do seu governo, era vender a cota da Cigás, a cota da Cigás para investir nisso. Sim, sim. O senhor ainda defende essa ideia? Que até hoje não saiu do papel. Tinha um estudo, né, em curso. Eu defendo a retomada. Deixa eu dizer, eu defendo a retomada da Cigás para o Estado do Amazonas. Foi entregue por 3 milhões de reais. Para quem? Para um grupo. Para um grupo de baianos. Foi entregue pelo atual governador. Tá certo? É isso que eu defendo. Retomar. Essas riquezas que estão sendo extraídas dos solos amazonenses não fica para os amazonenses. Eu defendo a retomada. A gente rever tudo isso. Tá certo? Nós temos que rever. Se entregou a COSAMA, se entregou o BEA, se entregou o gás. E isso é que nós temos que rever. Porque a minha mentalidade de 3 anos atrás em relação a isso era uma. A minha mentalidade hoje é totalmente diferente. Então eu defendo isso, a retomada da Cigás, retomada de uma riqueza que é do povo amazonense. Essa notícia me surpreendeu. Pode ter a certeza. Ela foi entregue para um grupo baiano por 3 milhões de reais. Agora no atual governo? Não, pelo atual governador lá atrás. Entendi. Eu ia mudar de assunto para falar de pesquisas eleitorais. Nós divulgamos aqui, 2 semanas atrás, 2 pesquisas, uma da Action e a outra da Perspectiva. Na da Action só aparece em 4º lugar, tem Amazonino primeiro, Davi Almeida, Wilson Lima e o senhor em 4º. E na outra o senhor aparece em 3º lugar, na Perspectiva. Esses números são desconfortáveis para o senhor? Não é que seja desconfortável, é um processo político. É um processo político, né? Você acha que consegue chegar no 2º turno, por exemplo? Acho que possivelmente sim, vai ter 2º turno. Eu vou para o 2º turno, vamos ganhar a eleição. Eu sou muito confiante. Eu acho que no debate, ele não vai ser o debate de apontar causas, de apontar problemas. O debate vai ser de apontar soluções. Apontar defeito, todo mundo sabe. Apontar soluções para os defeitos, só aqueles que têm um pouco de experiência que podem apontar, que já tenham feito isso antigamente. Então, quando eu digo para você que eu sei como resolver e sei como a gente amenizar, melhorar a segurança pública, é porque eu estou falando com a autoridade que eu tenho por conhecer a segurança pública. E aí, os meus inimigos, os meus adversários, aquelas pessoas que gostam ou não de mim, admitem isso.
certo? Porque você, como jornalista, você admite que o Ronda no bairro te dará mais segurança para você e para sua família. Você pode até não votar em mim. Agora, o novo que as pessoas pregam, eles não têm só que vir com o discurso fácil de dizer que está errado. Eles têm que vir também com o discurso difícil, que é consertar, que é dar soluções. Porque o discurso fácil, qualquer pessoa sabe fazer. Você vai, fica esbravejando num canto de rua, reclamando de todo mundo, como se a culpa de tudo que se acontecesse fosse dos outros, não sua, como se você não fizesse parte da sociedade. Esse, o novo, é aquela camisa que eu te falei há pouco. É aquela camisa lá antiga, que a minha mãe, quando eu era criança, ia comprar nas lojas cearense, na Pernambucana, aqueles tecidos para fazer camisa, que quando você vestia sem lavar, pinicava o teu corpo. Esse é o novo. O novo é o sapato que uma mulher compra numa loja, ou um homem compra, que ele calça e dói no pé. O novo nem sempre é o melhor para você. O novo é aquele que tem ideias novas, é aquele que pode se reciclar. Esse é o verdadeiro novo. Não é? Porque, na prática, hoje a política ela está totalmente deteriorada do ponto de vista da opinião de todo mundo. Mas não há saída sem a política. Mas você acha mesmo... eu te perguntar uma coisa. Você acha que se as soluções fossem tão fáceis, não estariam sendo feitas? Uhum. Sim, mas o discurso contra, por exemplo, a sua candidatura e a do Amazonino, pelos dois candidatos... Quais dois candidatos? Eu falo do Davi Almeida e do Wilson Lima, né? É de que vocês fazem parte de um grupo que já governa o Estado há mais de 30 anos, né? E que não resolveram os problemas do Estado, os problemas graves do Estado. Eu não posso, eu não ouvia isso ainda deles, né? Mas é bom que nós vamos ter a oportunidade de discutir os problemas do Estado. Por ele dizer que faz 30 anos que a gente governa, ou 50, ou 200 anos, é fácil dizer isso. Eu não, só fui governador 4 anos, filho. Só 4. E 4 anos eu me orgulho de ter feito muito mais do que quem está 12. E de 4 anos de governador eu fiz mais casos do que quem está 12, 13 anos. Em 4 anos eu construí um programa de segurança pública que é respeitado e admirado por todo mundo, que quem está 13 anos não construiu. Em 4 anos eu fiz mais hospitais proporcionais a quem ficou mais tempo do que eu. Então, veja bem, eu tenho que falar da minha participação. Eu fui governador 4 anos. Agora, em relação aos outros candidatos, eu acho que cada um fala por si, no debate, na discussão. O senhor não se sente desse grupo que governa o Estado há mais de 30 anos? Desde mestrinho até aqui? Não, veja bem, a primeira eleição que eu disputei foi em 88 para vereador e eu perdi. Aí em 92 eu fui o vereador mais votado. Tá? Em 94 eu fui o deputado estadual mais votado. Em 96 eu me elegi vice-prefeito. 2000 me reelegi vice-prefeito. A oportunidade que eu tive mesmo para governar... Depois o senhor foi vice-governador... E governador. Governador. Tá certo? Porque eu governei mesmo foram 4 anos. Eu não pode dizer que eu estou 30 anos governando. Né? Não, eu perguntei se o senhor se sente parte desse grupo que governa. Eu acho que é isso. Quem é que não se sente parte? Não é questão de se sentir ou não. O próprio Davi foi do meu partido, foi líder do meu partido. Correto? Sim. Foi eleito presidente da Assembleia com nosso apoio. Aliás, pelo meu partido. Ele era do PSD. Não. Davi não pode ser responsabilizado, como eu também não posso ser responsabilizado pelo que os outros deixaram de fazer. Ou fizeram que não foi bom para a população. Nós vivemos aqui, você vê, presta atenção na coligação. Você lembra quais foram os partidos políticos que apoiaram o Amazonino em 2017? Vamos ver se tu tem boa memória. 2017? Vamos lá. Quais foram os partidos políticos? PSD. O PSD é do Omar. Do Omar, o Arthur com o PSDB. Arthur. O Silas Câmara. PRB. Tá. Acho que o PR... Pauderney. O Pauderney. Do DEM. Isso. E o PSC, que está com o Wilson Lima agora. E o PDT. Sim. Correto? Correto. Correto?
Não é isso? Sim. Quais desses 5 partidos que estiveram com o Amazônio há um ano atrás estão com ele hoje? Acho que só o PDT, né? Que é o dele. E olhe lá, né? Dá uma briga ali. Pois é, mas isso não faz parte de um jogo político aí, porque você... Não, a você cada não eleição... pode. Você como jornalista não pode falar em jogo político. Não, é jogo político. eu não estou falando de jogo político no sentido pejorativo, mas eu estou falando de... A cada eleição você faz... É o processo político, você faz coligações, então, você veja faz bem, acordos... aqueles que falaram, que foram contra o amazonino, na eleição passada, que criticavam ele na televisão, que fizeram críticas ácidas a ele, até pela própria idade que ele tinha, hoje estão do lado dele. Uhum. Quem é oportunista aí? Sou eu? Vamos lá, quem é mais cômodo? A comodidade é uma coisa. Você fica do lado do governador, como o próprio Amazonino dizia, política é que nem girassol. Você lembra que ele falava isso? Hã? Sim. Agora eu vejo as pessoas que são girassóis que estão do lado dele, porque ele criticava esses girassóis, que ele dizia bem assim, girassol ele fica apontado para o sol. O sol é o governador, né? Então os políticos que ficam ali, então tá cheio de girassol que era contra ele há um ano atrás e agora está do lado dele. É isso. Inclusive, agora como é que o senhor trabalha o interior do estado? O senhor tem apoio de prefeitos, de ex-prefeitos? A sua base de apoio no interior do estado? Porque há uma discussão em relação a isso, o amazonino teria a maioria, os outros também dizem que tem. Qual é o tamanho da sua apoio? Eu tenho muitos amigos, muitos aliados políticos no interior. E é lógico que você vai construindo. Mas, veja bem, a liderança ela é importante, mas é mais importante o pensamento da população. Tá? Você ganha e perde, é conforme o momento. Uhum. Política não é uma coisa de só ganha. Eu vou disputar uma eleição e eu vou lutar para ganhar essa eleição. Mas, para mim, ganhar a eleição, ela tem alguns princípios que eu não abro mão. Eu acho que você não pode se vender, entregar, acabar com o Estado para ganhar uma eleição. Eu me lembro que em 2008 o senhor disputou a eleição para prefeito de Manaus, ficou em terceiro lugar, né? Sim. Não chegou aí para o segundo turno. 2 anos depois, em 2010, o senhor ganhou com folga o governo do estado. Eu fui o governador mais votado da história do Amazonas. Então, naquele momento, claro, o senhor vinha de um governo... O senhor era o vice do Eduardo Braga, que deixou o governo bem avaliado, que se elegeu senador. Mas o Eduardo, em 2008, estava bem avaliado também. Estava. Pois é, eu perdi, não fui nem para o segundo turno. E aí, o senhor chega na campanha eleitoral de 2010 muito bem e ganha fácil, né? Este ano a coisa é muito diferente. O senhor está aí, as pesquisas apontam o senhor lá em terceiro ou quarto lugar. Mas veja bem, o lugar que eu estou hoje... Eu já vi gente sair com 60% dos votos e perder a eleição. Então, você sair de 1% e ganhar a eleição. A eleição é a compreensão da sociedade, dos eleitores naquele momento. Agora, a pesquisa ela é baseada muito mais. Não, esse pessoal não quero mais, eu quero novo. Tá certo? Não é uma coisa. Então, vamos analisar. Eu acho que a reflexão do eleitor ela parte a partir do processo do debate. Eu não digo debate de televisão, que está lá os candidatos, que tem 30 segundos para responder. Sabe aquele negócio? Sim. 1 minuto e meio fala, 30 responde, aquela coisa. Não. O debate é a discussão que você tem que ter com os segmentos da sociedade. Você não pode chegar no governo, né, e apontar defeitos e não trazer soluções para a Zona Franca de Manaus, para a economia do Estado. Nós falamos muito sobre segurança pública e sobre acusações contra mim. Nós não entramos na discussão que interessa a quem está nos vendo agora, que é, Omar, qual é a tua proposta em relação à economia do Estado? Omar, nós temos um índice de desemprego muito grande na cidade de Manaus. Essas perguntas estão aqui. Né? Eu sei, mas veja bem, eu também não sei até que horas eu vou poder ficar aqui e até que hora quem está nos assistindo vai ter paciência para ficar olhando. Claro. Correto? Porque também muitas pessoas nesse momento estão trabalhando, dão uma olhadinha e sai, faz um comentário.
e sai, né? Isso é normal. Claro. Mas o que eu quero dizer é que o debate ele é muito mais profundo. Ele não é através de chavões. Né? Não é uma pergunta que você me faz e eu te respondo monossolidamente. Sim, não. Né? Sim, claro. Eu vejo candidatos aí que vamos debater uma economia, as alternativas econômicas, a infraestrutura, a logística do estado do Amazonas. Nós temos que debater, então o debate não é pura e simplesmente, né, o novo contra o velho. Né? Se for só isso também tem a então ver com, não vamos colocar uma criança que nasceu agora, você está me entendendo? Ou um menino de 16 anos que já tem título, que pode votar, ou de 18 que já pode ser votado, porque essa é a questão. Não é assim. O debate ele é muito mais profundo. Não é o novo contra o velho. Né? E tem a ver também com quem vai governar o país, né? O candidato a presidente da República, ali, o partido, o grupo. Que você vê que em condições normais, né, nós estaríamos discutindo nomes para uma eleição que já disputou em 89. Você pega lá Collor, Lula, Mário Covas, Ulisses Guimarães, disputando a presidência da República. Né? Então, 4 anos depois, em condições normais hoje, o Aécio não perderia essa eleição nenhuma. Né? Não é verdade? Sim. Então, houve vários contratempos contra ele, que ele tem que se explicar, que não sou eu que vou julgá-lo, mas em condições normais ele seria um fortíssimo ou não seria um fortíssimo candidato hoje. Né? Sim. Então, o que as pessoas esperam da gente é que a gente possa dar a transparência necessária das nossas atitudes, dos nossos atos, e que a gente possa procurar soluções que vão melhorar a vida dessas pessoas. E é isso que eu me proponho a fazer. Eu não estou aqui para fazer críticas, claro. eu sinceramente, Mas, olha, longe de mim... O senhor tem razão em relação ao tempo, as pessoas não vão ficar tanto tempo assim. Não vão nada, até mas eu não sou, primeiro que eu não sou ator da Globo, você está me entendendo? Mas a nossa audiência está boa. O senhor foi convidado hoje como pré-candidato, a gente pode marcar uma outra entrevista como candidato para discutir as suas propostas. Eu não me nego da entrevista para ninguém. Aliás, a gente veio protelando essa entrevista. Sim. Você já tinha me convidado antes e eu disse para você, é lógico que nós estamos num processo aí de fechamento de coligações, certo? Eu vou ocupar todos os espaços necessários para levar minhas ideias, as minhas preocupações, mas principalmente soluções. Sim, claro. Né? Não dá para mim chegar aqui e malhar o mundo. Vamos jogar pedra na Geni. Você está me entendendo? Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Não, eu não vou tratar meus adversários como Geni. Eu vou tratar os meus adversários com o respeito necessário que qualquer pessoa que se propõe a governar o Amazonas, ela primeiro tem que se sentir orgulhosa de se propor isso, independente do resultado. O resultado é só Deus e o povo que sabe. Deus em primeiro lugar. O que vai acontecer daqui a 30 dias, 60 dias, um ano, você está me entendendo? Ele sabe. Agora, em relação a eu não vou me esquivar do debate, tá certo? Eu vou responder as perguntas que forem necessárias para falar sobre qualquer assunto atribuído a mim, mas eu como cidadão, como uma pessoa que adora esse estado, que me proporcionou o maior orgulho que é ser governador desse estado, eu me nego a ter um debate de alto nível, discutir mesmo, vamos discutir. Sim. A economia do Estado, vamos discutir a questão da segurança pública, vamos discutir a questão do desemprego, vamos discutir as ações a curto, médio e longo prazo, vamos projetar o futuro, independente se eu vou estar vivo ou não, mas nós temos que criar sementes para que lá na frente traga frutos para a população. É a responsabilidade que eu tenho como homem público. O resto faz parte do processo político. Isso faz parte do processo político. Para a gente, então, caminhar para o fim da entrevista, candidato a vice já está definido? Não, nós estamos discutindo. Ainda não, mas o PSDB tem ótimos nomes para
oferecer nessa chapa. E que deve sair do PSDB. Sim, com certeza sairá do PSDB. Aí a gente tem 3 nomes, né? Sim. Marcos Rota, Arthur Bisneto e Conceição Sampaio. Não nessa ordem, né? Eu conheço os 3. O Marco Rota eu conheço desde quando chegou a Manaus. Uma pessoa que frequentou a minha casa por muitos anos. Me substituiu no programa Exige Seus Direitos. Um jovem capaz, com potencial político muito grande. Conceição é uma mulher maravilhosa, carinhosa, uma pessoa do bem, que eu tenho um respeito muito grande por ela e pela família dela. O Arthur Bisneto, quem convive, quem conhece, é de uma inteligência ímpar. Pessoa preparada, é uma pessoa que viveu a política desde quando nasceu. É um jovem que, eu te digo para você, como eu tenho uma convivência muito próxima do Arthurzinho, que eu chamo de Arthurzinho, eu conheço desde criança, porque sou amigo do pai dele há muitos e muitos anos, eu posso te assegurar que o Arthurzinho é um jovem de um coração enorme do bem. Então, os 3 nomes que você citou aí, eu não tenho um senão contra qualquer um desses 3 nomes. A chapa para o Senado, na sua coligação, já está... Tem o deputado Paulderney, que é candidato ao Senado, e... Está fechado isso. Ele é candidato ao Senado na nossa coligação. Sim. O outro nome nós estamos esperando, porque o tio Alfredo, que estava conversando com a gente, nós fizemos muitas viagens juntos, a gente vinha conversando, mas que são decisões que eu respeito. Né? As decisões a gente não pode tomar pelos outros, cada um toma suas decisões e essas decisões é que quem vai saber se foi certo ou errada é lá no resultado da eleição. Ok, senador, então eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Amazonas Atual e a gente já deixa em aberto aí o convite, porque nós vamos, eu já chamei outros pré-candidatos aqui para entrevista, mas Sabe qual é o medo? A gente quer... As pessoas vêm para cá, é o seguinte, o que acontece? A gente quer discutir também as propostas. Veja bem. Com os candidatos. A gente vem aqui e é natural. Qual é o receio dos candidatos? São dos ataques que você recebe nas redes sociais. Né? Você recebe ataques, porque as pessoas não gostam, expressam suas emoções, às vezes as emoções que essa pessoa está expressando nem sempre é a realidade. Sim. Mas a crítica construtiva, ela é sempre bem-vinda. A crítica que tenta te destruir, te denegrir, ela tem que ser pensada 2 vezes, porque você está agredindo às vezes uma pessoa que tem um filho, que tem uma filha, que tem uma mãe, que tem um pai, que não tem responsabilidade sobre seus atos. E muitas vezes as crianças, as pessoas mais próximas de vocês, são agredidas indiretamente. Né? Então a rede social é de uma importância muito grande para a comunicação. Mas as pessoas têm que pensar, eu seria incapaz de escrever alguma coisa que fosse, mesmo que preenchesse o meu ego. Se me ofender resolve o teu problema, então pode me ofender. Mas se me ofender não resolve o teu problema, não faça isso, porque isso te faz mal. Você está me entendendo? Faz mal a pessoa. Ofender as pessoas, se resolver o problema, Valmir. Então deixa ela me ofender, porque ela dizer, Mar, eu vou te ofender porque vai resolver meu problema, então me ofenda. Mas ofender os outros, de graça, sem ter uma profundidade, porque eu ouvi dizer, porque alguém escreveu. Porque hoje você posta um negócio em qualquer blog e sai jogando no WhatsApp e vira verdade. Olha, eu recebi, anteontem saiu Alfredo não sei o quê, aí eu recebo 50 mensagens. É verdade, quer dizer, vira verdade. Se vira verdade um negócio desse, que a gente nem tem certeza ainda, imagine quando é para denegrir a imagem de uma pessoa, quando é para falar mal de uma pessoa, é uma facilidade muito grande. E a gente está, lógico que eu não sou obrigado a estar na política, eu estou porque eu gosto de fazer o que eu faço, tá certo? Mas eu quero pedir a compreensão da população para que a gente possa ter um debate de alto nível, para que a gente possa discutir o futuro do estado do Amazonas, para que a gente possa realmente, se as pessoas lá no final acharem que querem votar em mim, eu vou ficar muito feliz. Aquelas que discordarem, que não vão votar em mim, eu não vou ficar com raiva. O momento, o tempo passa, ganhar ou perder uma eleição faz parte.
Olha, uma eleição para o governo, se tem 5 candidatos, só um vai ganhar, 4 irão perder. Numa final de Copa do Mundo, tem 2 times. Um ganha, o outro vai perder. O processo político é isso também. Só a gente não pode sair destruído, do ponto de vista pessoal, familiar, você está me entendendo? Porque a vida da gente, depois da eleição, vai continuar. Sim, claro. Correto? É isso que é importante, que não é a eleição não termina no dia da votação, mas a vida das pessoas continua depois da votação. Ok, muito obrigado pela sua audiência e a gente encerra aqui a nossa live.